Viva! Manuel Faria. Olá, Jorge. Músico, compositor, produtor. Todos o conhecemos como uma das pessoas que iniciou o Trovante. Sim. Eu peço desculpa, mas para mim será sempre o Estrovante. Não sei Pronto. o que é que temos aqui. Está Temos perdoado. aqui logo. É alguém que batizou no fundo a banda antes de ser. Obrigado por me receber aqui. Estamos no seu estúdio, no estúdio Indigo. Para quem não está habituado a estas coisas do som, é aqui que se criam spots publicitários, é aqui que se faz a magia do som. O que é que se faz aqui? Faz-se muita coisa. Não se fazem só spots publicitários. Gravamos música para cinema, música para televisão, música para teatro. Gravamos também discos de artistas, de alguns artistas com quais trabalhamos. E fazemos muita pesquisa em duas áreas fundamentais: na área do audio branding e na área do áudio imersivo. E para quem não sabe nada sobre estas coisas do áudio, o que é isso? Já vimos ali há bocadinho um auscultador que tem literalmente orelhas humanas. Um microfone, é verdade. Que serve para quê? Para que é que serve um microfone com orelhas? Serve para fazer gravações binaurais. O que é uma gravação binaural? Nós, quando ouvimos, a maneira como nós ouvimos os sons, nós ouvimos numa esfera à nossa volta, não é? Não é como os nossos olhos, que têm um ângulo pequeno de 120 graus. Nós temos 360 graus. E os nossos ouvidos estão habituados a interpretar a direção de onde o som vem através das vibrações nestes pequenos lóbulos que as nossas orelhas têm. É quase um ato mecânico, é quase um pequeno eco que acontece dentro de... São pequenas reflexões. As orelhas têm assim uma forma estranha. Se nós analisarmos com cuidado, tem uma parte que é o targus, o antitargus, tem todas estas partezinhas têm nomes. E cada partezinha destas serve para produzir reflexões que nós, desde muito bebés, nos habituamos a perceber que aquele tipo de som é um som que vem de trás. Portanto, se nós arranjarmos um par de microfones que também tenham orelhas, quando eles captam o som com essas vibrações, com essas pequenas reflexões incluídas no som. Portanto, nós, no fundo, sem saber, programamos o nosso cérebro, porque é lá que estão interpretados a nossa capacidade de ouvir, a perceber que um determinado som, através da maneira como reverbera, da maneira como reflete, orelha, que ele vem daqui ou vem daquela. Exatamente. Para alguém que se dedica à engenharia da produção de som, isto serve para quê? Serve para muita coisa. Serve, por exemplo, para criarmos ambientes sonoros omnidirecionais. Por exemplo, se eu vou gravar a natureza, vou gravar um ribeiro num bosque, se levar um desses microfones, quando as pessoas ouvem o som todo à volta delas, não ouvem só o som que está em frente dos microfones. Portanto, ouvem numa perspectiva de quem lá está. Portanto, é aquela sensação de parece que eu estou lá. Exatamente, que eu estou imerso nesse mesmo som. Nesse campo sonoro. Porque primeiro o mono, lá está, tudo igual, na coluna esquerda, na coluna direita. Depois ofereceram-nos o estéreo, de um lado para o outro. Todos tivemos, se calhar, aquela primeira experiência de termos ido a estes cinemas modernos e dizer este é o Dolby, o Atmos, o 7 ponto qualquer coisa, que nós não sabemos bem o que é, mas ensinaram-nos que o som pode andar ali à volta. Sim, à volta e em cima e em baixo. E que, então, afinal, quando nós vemos televisão ou quando nós estamos a ver um filme, estamos lá pela imagem, então o som não é uma espécie de ator secundário desta conversa? Nós estamos lá pela imagem. Alguns de nós estão lá pela imagem. Ou seja, de facto, o ecrã e o sentido visual é predominante na sociedade moderna. Mas já houve alturas que não era assim, não é? Em que a maioria dos animais baseia-se no seu ouvido para a sua sobrevivência. O Jorge não vê, por exemplo, na savana, nem os felinos, nem os herbívoros têm olhos muito grandes. A grande maioria tem olhos pequenos, tem ouvidos e focinhos bastante grandes. Ou seja, o olfato e a audição são os nossos principais sentidos de alerta. E eles estão, normalmente, lá está, quando vemos nas National Geographic, eles estão quietos,
calados, muitas vezes até de olhos fechados, a prescrutar, quase que ouvir o som do vento para perceber se vem aí uma ameaça ou uma oportunidade. Exatamente. E os predadores atacam sempre contra o vento, que é de forma que os sons têm mais dificuldade em chegar à presa e os cheiros também. Portanto, a visão joga aqui um papel muito secundário. Então, e alguém que é do som consegue ver um filme como eu ou como quem nos está a escutar agora, a ficar sem estar a fazer uma autópsia àquele som, a ver como é que aquilo está? Sim. Eu não. Dá para distrair? Acho que há várias maneiras de ver um filme. A gente costuma dizer o esquisitómetro normalmente fica em casa. Dá para desligar. Levamos com o esquisitómetro desligado. Eu vou ver um filme como qualquer outra pessoa. Quero ouvir a história, quero participar da emoção de ver um filme. Mas também se lhe digo que se tirar a música do filme, a emoção desaparece toda. Tipo, onde é que isto está? O que é que aconteceu? A emoção desaparece toda. De facto, a música faz num filme uma componente paralela muito importante, que existe, por exemplo, nas primeiras escolas do cinema, quando o cinema deixou de ser mudo, os primeiros realizadores, entre eles, sei lá, o Charlie Chaplin e o Eisenstein, fizeram uma grande resistência aos diálogos falados. Eles não queriam os diálogos. Os primeiros filmes do Charlie Chaplin têm música, mas não têm diálogo, porque eles diziam que aquilo era teatro filmado, aquilo não era cinema. E durante muito tempo foi difícil convencer esses realizadores que era importante os atores falarem. E então o que é que eles propunham? Eles propunham uma coisa até bastante interessante. Eles propunham que o som, sim, fosse uma película paralela à narrativa do filme, mas mais adequada à maneira como o espectador absorvia essa narrativa. Ou seja, em linguagem mais acessível, o ritmo a que se processa a narrativa num filme não é igual ao ritmo a que o espectador se apercebe dessa narrativa. O que faz algum sentido. Ou seja, o espectador vai-se percebendo. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo que toda a gente vai perceber. Eu começo um filme e o primeiro ator que entra em cena é o mau da fita. Eu não ponho logo uma música de suspense a dizer este gajo é muito mau. Não vou estragar o filme. Vai esconder, no fundo, aquela. Vai fazer como o Hitchcock, quase esconder. Eu não vou estragar o filme ao espectador, não lhe vou contar o fim do filme, não é? Então o que é que eu faço? A música serve como uma película adicional, dessíncrona da narrativa e mais síncrona com a percepção dessa narrativa pelo espectador. No fundo, quando o realizador escolhe que aquele determinado momento é um momento de revelação, de revelar que o vilão é aquele, então aí a música acompanharia este momento. Portanto, a música, o som estaria ao dispor e ao serviço da própria narrativa, do próprio fluxo da história. Exatamente. Enquanto que o som é mais síncrono que o filme, os efeitos sonoros são síncronos com o filme, a música é uma película à parte e que pode manipular o espectador a favor da narrativa ou contra. Há um exemplo. Eu dou aulas de música para a imagem, por isso sou um bocado suspeito, porque tenho os bolsos cheios de exemplos. Mas há um exemplo interessante. Há um filme do Tarantino, bastante antigo, que é o Reservoir Dogs, Os Cães Danados, em português. E há uma cena em que um dos maus da fita tortura um polícia, apanha o polícia e corta-lhe uma orelha devagar. Mas enquanto ele faz isso, ele mete uma música do Jerry Rafferty a tocar num rádiozinho, e é uma música alegre e divertida, e isso faz com que o espectador se dissocie da violência e que a violência lhe passe um bocadinho ao lado. E isso numa sala de cinema nós vemos as pessoas a rir enquanto ele corta a orelha. Que é normalmente o efeito que eu tenho nos filmes do Tarantino, não é? Que é pensar, ele está a fazer isto que é uma catástrofe, é uma desgraça, é um maltrato a alguém, mas ele está-nos a contar um caso, está a caricaturar, está a usar esse. Ele está a usar a música como narrativa. Ele está a tornar-nos cúmplices dos maus, não é? Cúmplices daquela violência. Nós ficamos cúmplices porque a música faz com que nós nos dissociemos
do que está a acontecer. Portanto, a música às vezes serve para reforçar a narrativa, outras serve pelo contrário para aliviar a narrativa. Estou agora a pensar, quando nós olhamos para a história, o exemplo que se me ocorre imediatamente é de Adolf Hitler. A ideia de, mas não só, outros líderes também, Mussolini ou outros, que é a ideia de que quando há um discurso, quando há um comício, se usa a música para empolgar aquelas massas, para as empurrar e, no fundo, quase para criar um estado mental que faz com que as pessoas tenham logo uma escuta condicionada em relação àquilo que estão a ouvir. É verdade, muito antes do Hitler, desde as tribos indígenas em África, a música serve para criar uma transe coletiva. Para criar, lá está, os tambores, para uma ideia de ritmo. De transe coletiva. O coletivo tem imensos efeitos colaterais. Um deles é a desculpabilização do indivíduo. Não fui eu, fomos nós. Quando a malta à molhada faz coisas muito desagradáveis que éramos incapazes de fazer sozinhos. Uma matilha. E o Hitler tinha... E não foi o Goebbels que explorou bem isso. A ascensão do Hitler é mais ou menos coincidente com a proliferação da rádio. Ou seja, a rádio é do final dos anos 20 e começou em alguns locais, em especial nos Estados Unidos, na Holanda e na Argentina, mas depois os alemães usaram muito bem o rádio. E eles criaram uns aparelhos de rádio chamado Volks qualquer coisa, e 7 em 10 alemães tinham aquele aparelho de rádio em casa. E o Goebbels fez muita pressão para que o meio rádio fosse muito usado pelo Hitler. E soavam sirenes nas cidades alemãs a avisar que o Hitler ia falar. E o bom alemão devia ir para casa ouvir o discurso na rádio. De resto, os ingleses fizeram a mesma coisa com os discursos do Churchill também usaram muito essa família à volta a escutar a telefonia, sendo que é um meio, lá está, é um meio por defeito, que nos entra nos ouvidos, que nos está a falar aqui ao lado, que é um meio quase íntimo. É muito íntimo. Estes rádios alemães, era o único pormenor que me esqueci de dizer, eram construídos de maneira a não conseguirem apanhar as emissões inglesas. Tinha um filtro nas frequências. As frequências em que funcionavam as rádios inglesas, nestes rádios alemães, vinham sabotadas. Uau! E isso era uma forma, no fundo, de impedir era rádio. O firewall da altura. Exatamente, hoje temos o firewall no computador, nem sempre funciona, às vezes entra para lá uma bicharada, entram para lá vírus. É esta ideia de que a melhor música que existe é a voz humana? Ou estou a ser demasiado redutor? Eu acho que é difícil pôr as coisas assim. Eu acho que o instrumento por excelência musical é a voz humana. E muitos instrumentos foram criados para imitar a voz humana. Mas as coisas são o que são, não é? Cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. E nem todos temos as mesmas capacidades vocais. Embora todos consigamos cantar. Há uma história muito engraçada de um antropólogo que estava no Lesoto. O Lesoto é um pequeno país no coração da África do Sul, uma população indígena a fazer uma recolha e uma pesquisa junto dos indígenas, e numa celebração os indígenas disseram-lhe: agora canta. E ele disse que não sabia cantar. E foi o escândalo geral, porque para eles uma pessoa que tem voz, que tem boca, dizer que não sabe cantar é o mesmo que uma pessoa com pernas dizer que não sabe andar. Portanto, a música nessas sociedades é uma música de todos e para todos. Nas sociedades mais desenvolvidas, especialmente nas sociedades ocidentais, há os músicos e os outros. Mas nessas tribos não há músicos, são todos músicos, todos cantam, todos dançam, todos tocam. E nós vivemos afastados disso. Eu também sou um C para dançar, e se me pedirem para cantar, quase que morro. Mas é engraçado como a voz na cultura ocidental, em relação à música, é só uma coisa para alguns que estão treinados,
que o sabem fazer, que têm uma técnica. Tem técnica, que tem talento, que tem boa voz. Então, e o que é que faz de nós, europeus brancos, ter essa necessidade e esse desconforto, lá está, do cantar ou de dançar, não tendo a técnica ou não estando encartados para o fazer, e, todavia, em civilizações africanas, dançar e cantar ser uma coisa tão natural como respirar? Perdemos coisas nós neste percurso. Eu acho que há aqui duas coisas que funcionam, não é? Um é o falar em público, por exemplo, que é difícil para a maioria dos ocidentais. E há quem diga que isto vem do facto de nós, desde os tempos da pré-história, termos crescido como animais e nenhum animal gosta de ficar fora da manada. Ou seja, um animal fora da manada é uma presa automática. E, portanto, nós ficamos expostos e nós temos grande dificuldade em nos sentirmos expostos. E, portanto, cantar, dançar e mesmo falar para um público é difícil para a maioria das pessoas. Depois o vinho ajuda. Por isso é que nos casamentos depois as pessoas soltam-se, mas de facto nós temos imensas inibições que nos vêm da sociedade moderna, não tenho dúvida nenhuma disso. E já vamos voltar à questão da voz, mas não resisto a. Eu estou à frente de um homem de palco, um homem que subiu ao palco, que fez espetáculo. Sim, mas não foi para cantar, de certeza. Certo, mas estava lá. Essa ideia de ir para um palco, de enfrentar uma multidão, sente-se a barreira, sente-se os nervos, ou é uma coisa que, concerto após concerto, nos esquecemos que estamos a fazer aquilo? Não, ao princípio é terrível. Porque nós damos o salto de estarmos na sala de ensaios com os nossos amigos e com as namoradas para irmos tocar para pessoas que a gente não conhece. É um salto de fé, quase vamos conseguir. É um salto terrível, é um salto de medo, eles não vão gostar, de certeza que eles não vão gostar. E o que é que vai acontecer? E eles vão perceber que eu estou nervoso e vão perceber que eu me enganei. Para alguém que toca ainda por cima piano? Sim, ao piano, ao guitarra, ao voz. Eu lembro que o Luís esquecia-se das letras muitas vezes, dava-lhe uma branca enorme. Mas isso, e depois, a pouco e pouco, eu acho que à medida que se vai ganhando experiência, a gente vai se apercebendo de uma coisa que infelizmente só nos apercebemos muito mais tarde: é que o público é um monstro fácil de dominar. Aprende-se a saber o que é que o público. Sim, como é que ele se move? Aquilo é um monstrinho. E nós sabemos, qualquer música com alguma experiência sabe as técnicas todas de pôr aquele grupo de pessoas a fazer o que nós queremos. E passa para um paradigma diferente, que é quanto mais, melhor. É muito mais fácil dominar um público de 50 mil pessoas do que de 15. Porque as pessoas tendem a funcionar por imitação, tendem a funcionar em conjunto. Portanto, basta, no fundo, criar um rastilho, carregar no traço um bocadinho para conseguir ali um efeito de contágio. De contágio, por exemplo, não quer dizer que os espetáculos não tenham que ser espontâneos e não quer dizer que isto seja tudo uma manipulação, mas o encadeamento das músicas, o sítio onde se fala, aquilo que se diz, há ali um momento que o Jorge deve conhecer em todos os espetáculos, é o solo de bateria. O solo de bateria tem sempre palmas. Seja muito mau, por funciona muito sempre. mau seja, o tipo fica ali sozinho a tocar 3 ou 4 minutos e a sala vai abaixo. Portanto, é daquelas coisas que a gente sabe que o efeito é garantido. E porquê que acontece isso? Porque eu acho que por duas razões. Primeiro, porque o público é normalmente generoso. E é da casa, portanto veio ver-nos e o portanto público gosta é generoso, já vem a gostar, já vem para gostar. E depois, porque não há vocabulário suficiente na maioria das pessoas para poder aferir se aquilo que está a ser feito é bom ou mau. Certo. E portanto, aquilo é um bom momento. O tipo está ali a bater nas peles, pode não ser nada de especial, mas a malta gosta. E eu vi uma vez um espetáculo de um pianista que era o ator principal de um filme que era o The Shine, que era sobre a vida dele, o Bob Elfgott. E
E ele veio a Lisboa, o filme teve muito sucesso. E era um pai que não o deixava tocar o que ele queria. E ele queria era tocar Rachmaninoff, e o pai obrigava. E ele, de facto, era um homem com talento, mas não era um grande pianista. Já agora, para quem está menos familiarizado com a questão da música, há uma das peças de Rachmaninoff que é considerada uma das mais difíceis de tocar. O terceiro concerto. Sim. Sim. E essa peça está no filme, ele escuta essa peça. É uma peça terrível de tocar. Pronto. Ele é o que é, mas ele não é um grande pianista. Portanto, ele encheu o CCB e eu estava com uma data de amigos a ver. E ele tocou uma sonata de Beethoven que eu adoro, que é o Waldstein. Foi um sofrimento. Mas porquê? Porquê é que ele está a tocar isto? Mas a malta no fim, bravo, porque aquele público não está. Aquilo não é o público da música clássica. Nós não temos cultura para isso, não é? Não é o público da música clássica. É aquele público que se calhar está a ouvir tudo aquilo pela primeira vez. E por um lado a gente pode dizer assim: não, eles são os ignorantes. Por outro lado, se calhar o Bob Elfgott serviu de ponte, uma porta de entrada, para que aquela malta se interessasse mais tarde por música clássica. Às vezes funciona muito assim, eu lembro-me. Eu vi um filme, logo, olha, isto afinal é bonito, isto é belo. A terceira vez que for ouvir, começa a perceber qualquer coisa do que é que lá está a acontecer. Sim, isto acontece muito com os outros estilos de música. Por exemplo, o fado tradicional, e depois o fado cantado pela Sónia Tavares e naquelas coisas do fado. Eu que trabalhei com a Amália, conheci a Amália, gosto mais, não gosto muito daquelas versões. Mas isso também é um standard muito difícil de chegar lá, não é? Mas eu não gosto muito que se ponha a bateria. Acho que uma das coisas boas que o fado tem é que ela para quando quer. Eles metem aquele loop por baixo, portanto aquilo... Domina o tempo da entrada e da saída? Sim, ela é que manda. A sério? Ela é que manda e os guitarristas vão atrás dela. Ela manda naquilo tudo. O comando da voz da Amália era uma coisa. E ela depois tinha um guitarrista que era o Carlos Gonçalves, que era a pessoa que melhor entendia quando é que ela ia parar. Eu às vezes com o Luís, que já tocamos juntos há muito tempo, nós fomos tocar os dois, piano e voz. Eu sei exatamente quando é que ele quer parar. Ele sabe quando é que eu quero parar, espera por mim. E se a gente puser um loop de bateria por baixo disso, isso vai toda a vida. Claro, porque há um ritmo que está lá marcado e portanto tem que respeitar aquele ritmo. O que é que acontece? Apesar de eu não simpatizar muito com essas versões, eu compreendo que para muita gente aquilo é uma ponte para se interessarem por outro tipo de música. E portanto para virem e para se juntarem e vamos depois fazer um caminho. E eu acho que as pontes na música popular são muito importantes. Ou seja, coisas que estão a meio do caminho, que não são bem aquilo, mas que podiam ser, muitas vezes são aquilo que faz com que a gente não conhecia e não conhecia, gostei. À próxima vez, se calhar, tenho mais facilidade em gostar. Há mais um adepto. Não resisto a perguntar, Manel, e os Kim-Barreiros, como é que é? O que é que... Eu gosto imenso. O que é que ele tem de fascinante? O que é que Kim Barreiros tem de fascinante? Tem os inuendos, não é? Não, para já o que ele vai buscar, não é? Há uma herança na música brejeira, especialmente minhota, dessas frases com duplos sentidos, um pormenor, já agora eu sou um alto minhoto, por isso é que estou a perguntar, é verdade, eu sou de Viena. Boa. Eu acho esses duplos sentidos, eu sempre achei muita graça. Sempre gostei muito dessa maneira brejeira de compor as palavras. Há umas com muita inteligência, há refrões levados da breca. É que ele escreve, mas na realidade nós no nosso cérebro estamos a escrever a outra parte. Claro. Isso é que é mágico e maravilhoso. Não, é giro. E eu acho que o Kim Barreiros faz aquilo com uma simplicidade e faz aquilo há tantos anos e foi sempre o mesmo. E eu acho que ele é daqueles artistas que eu não tenho como apreciar, porque nunca vi o Kim Barreiros tentar fazer jazz, nem soul, nem outra coisa. Aquilo é ele. E eu acho que aquilo faz parte da cultura portuguesa e tem piada. E nós precisamos disso. Eu acho que a música portuguesa passou por uma fase muito pirosa. Éramos muito sérios, era tudo muito sério. Dizia-se que era impossível cantar em português, lembro-me disso. E não se podia brincar com nada, era tudo muito sério.
Eu acho que pessoas como o Kim Barreiros, eu concordo com muita coisa que ele faz. Aliás, eu acho que a música é feita para o momento. Eu acho que a música não é feita para ficar na história. Não concordo nada com. Vejo colegas meus dizer as minhas músicas vão ficar na história. Acho que isso não tem interesse nenhum. A música é feita para ser consumida no momento, e depois o tempo é que se encarrega de dizer o que é bom e o que é que não é tão bom. Somos nós. O que é para ficar? O que é que vai ficar? O que é que não vai ficar? Isso já não depende de nós. Nós nem devíamos ter interesse nisso. Eu acho que não devia ser uma preocupação. Agora vou fazer uma música para ficar na história. Mas isso é aquela ideia de algo que eu vou fazer vai perdurar para além de mim próprio. Mas isso é o que todos gostávamos, não é? Mas é e então os empregados das finanças e os fiéis de tribunal, coitados, o que é que eles vão pensar da vida? Não é? Vou aqui cobrar mais estes impostos. Não, é difícil. A nossa vida acaba quando acaba. As coisas positivas que nós fizemos, logo se vê. Eu às vezes vejo colegas meus dizerem, pois, porque as músicas estão na memória coletiva dos portugueses. Algumas estão, o Trovante é um bom exemplo. Mas eu não posso dizer isso de mim próprio. Acho uma estupidez. Aliás, vou-lhe dizer uma coisa, Jorge. Eu às vezes estou com amigos que têm filhos, e os meus amigos, por simpatia, dizem assim: tu sabes quem é este senhor? Este senhor era o pianista do Trovante. E os miúdos olham e ele tem que dizer, pai, 3 vezes o nome. Para quê? Tu o quê? E às tantas eu digo assim, esquece, não vale a pena. Porque as coisas, algumas ficam na cabeça de algumas pessoas, noutras não. Isto faz parte. Embora todos, essa questão geracional é interessante. Quando nós olhamos para compositores e cantautores, estou a pensar em 2: o Sérgio Godinho, que conhece bem, ou o Jorge Palma, por exemplo. Sim, também conheço bem. Eles mantêm, eles vão ultrapassando gerações, quer dizer, há sempre uma nova geração que chega e que descobre que eles existem e faz uma nova interpretação. O Rui Veloso também. Também. O que é que eles têm de especial? O que é que estes autores têm de especial? Esta longevidade, no fundo. Eu acho que são fenómenos muito diferentes. Embora quase que se possa pôr em pé de igualdade, acho que são fenómenos muito diferentes. Acho que o Sérgio, que é o que eu conheço melhor e com quem trabalhei muitos anos, o Sérgio teve sempre a capacidade de, não alterando a sua maneira de compor, ir alterando as pessoas com quem ele se rodeava. O Sérgio foi substituindo músicos por músicos mais novos. A gente na brincadeira chamava aquilo uma transfusão de sangue, mas é o que o Caetano Veloso tinha feito. Quer dizer, há outros exemplos. Portanto, os músicos do Sérgio são 30 anos mais novos que ele, têm uma linguagem muito diferente dele. E eu lembro-me, eu quando produzi o Domingo no Mundo, foi, na minha opinião, o disco de ruptura com o Sérgio antigo para o Sérgio mais atual. Entrou o Calu, entrou o Nuno Rafael dos 10 Pisiga, entrou muita gente, o Nani Teixeira, muita gente que nunca tinha tocado aquele tipo de música. E refrescou aquilo? Refrescou aquilo. Antes de mim, também o Sérgio tinha trabalhado com a malta do jazz, João Paulo Esteves da Silva, que também refrescou aquilo. Portanto, lá está, eu volto à menina, que são as pontes, não é? O Sérgio é uma pessoa que tem muita facilidade em ir fora de pé a buscar informação. Mas há malta que não é capaz. Há muitos compositores que só se rodeiam do seu núcleo duro, que são, no fundo, os seus apaniguados, não é? A malta. Malta da malta. A malta que gosta, indiscutivelmente, sempre, que vai crescendo com eles, e essa malta, a pouco e pouco, vai ficar encurralada num beco sem saída. E há os outros, lá está, como o Sérgio, que são reinventores. Eu acho que o Palma é diferente, porque eu acho que o Palma tem muito rock and roll na cabeça, muito mais que o Sérgio. O Sérgio é um songwriter de música popular, o Palma é um rock and roller. Portanto, o Palma tem uma ligação logo umbilical ao FLAC e à malta do Palmas Gang, não é? A malta dos chutes. E depois as pessoas vão descobrindo que tudo o que eles fizeram é tão bom que vai ficando. Isso é que vai ficando. É como o Rui nunca mais compôs nada. Mas tudo o que o Rui compôs
tem tanta força que o Rui, de vez em quando, agora, sábado que vem, vai tocar ao Coliseu. Apetece-me e vou fazer. Pois, e eu vou ver. Já vi 300 vezes e vou ver. O que é que tem uma voz? Podemos definir o que é uma voz de qualidade? Agora estou a pensar nestas vozes e essas vozes são completamente diferentes. O que é uma grande voz? Isso é uma pergunta terrível. Porque quando nós. Para mim, é o mesmo que eu lhe perguntar assim: ó Jorge, o que é para si um grande veículo de 4 rodas? É uma pergunta legítima. A gente vai tentar por tentativa e erro lascar. Depois o Jorge vai me perguntar assim: mas para andar depressa, eu digo um Ferrari. Para levar 100 pessoas, eu tenho que falar num autocarro. Para levar 30 toneladas de pedra. E as vozes é a mesma coisa. O que é uma grande voz? Uma grande voz que é um grande instrumento e que não é mais nada, eu acho que serve para quase nada. Como é que é isso? Uma pessoa ter um grande instrumento, um vozeirão, e não ter música nenhuma na cabeça, não ter personalidade musical, não saber o que é que essa pessoa vai fazer, vai acabar a cantar ou nos bares, ou a imitar os outros, ou vai ter aquelas carreiras que a gente vê agora muito nestes concursos do Voice, que fazem uns belos covers, não é? São muito populares, mas aqueles miúdos não vão a lado nenhum. Ninguém dali vai a lado nenhum. Porquê? Porque não é disso que se trata, não é? A música não é aquilo. Aquilo é uma espécie de aviário em que dão, nos aviários davam nitrofurano aos frangos para eles crescerem mais depressa, não é? Eles ali penteiam-nos, pintam-nos, ensinam-nos uns truques, iluminam-nos, metem-nos um público à frente, metem aquele júri de figuras públicas que eu tenho muitas dúvidas se percebe alguma coisa de voz a sério. Percebem de televisão, no fundo. Não de música. E são conhecidos e são simpáticos e carregam no botão e depois chora-se muito. Todo este espetáculo, nada disto tem a ver com música. Há uma mise-en-scène, no fundo. Nada disto tem a ver com música. E depois quais é que ficaram? Ficou a Carolina Deslandes, ficou a Sara Tavares, ficou o João Pedro Paes, mas é tudo sobretudo devido ao trabalho que eles fizeram a seguir. Não até lá. Então, não, e não durante. Qual é o fator X? O que é que uma voz tem que ter além de... Uma voz... Eu acho que qualquer músico tem que ter dois lados importantíssimos. Tem que ter técnica, porque senão toda a música que tem na cabeça ele não a consegue expressar. Consegue imaginá-la, mas não consegue executá-la, realizá-la. Para além da técnica, tem que ter música na cabeça. Porque há músicos que só têm técnica. Só têm técnica. E são o quê? Uns chatos? São chatos. São chatos, vazios, e tudo o que eles cantam ou tocam não emociona ninguém. É aí que está o fator X? Eu acho que o fator X está como está num pintor. Eu tenho uma necessidade enorme de pôr cá fora coisas que tenho cá dentro. E por acaso, felizmente, tenho uma voz que me permite fazer isso. Eu por exemplo, não tenho, a minha voz não me permite fazer nada. Mas eu sinto aquela necessidade de criar música, de criar caminhos para onde os outros não tenham ido. E então vai à procura de vozes como instrumentos, vai à procura de pessoas que possam fazer, interpretar isso. Tenho que ir à procura de vozes, sim. Então, e quando nós ouvimos na publicidade aquelas vozes que nós não esquecemos, vozes de assinatura, vozes veludo, como é que lhe podemos chamar? Vozes faladas. Estamos a falar de vozes faladas, sim. Se não seja só para cantar, que aquela que nos dizem este é o carro da sua vida, ou venha ao supermercado e hoje temos uma promoção. Essas vozes estão no nosso imaginário coletivo, nós ouvimos-las. Sim, mas lá está. A voz, esse tipo de voz tem três grupos de características muito importantes. São as características físicas, ou seja, se a voz é áspera, se é oca, se é forte, se é aguda, se é grave. Isto são as características físicas. Depois, e agora começa aqui o treino, não é? As características de performance.
Se tem boa dicção. O que é que fazemos com ela? Se tem boa dicção, porque há pessoas que falam e não se percebe nada do que elas dizem. O nosso primeiro-ministro é uma delas. Quando fala rápido, então não tem grande dicção, não é? Complica-se a comunicação. Não é só a dicção, é a capacidade de aumentar e baixar o volume, a capacidade de prosódia, não é? Um bom orador tem capacidade de reter a atenção das pessoas, portanto não é uma pessoa monocorde. É um harmónio, portanto tem que conseguir ali ir lá acima, depois falar um bocadinho mais baixinho, para ir sublinhar o que é importante, encantar-nos no fundo. E despertar. A gente também pode ir para aí, do encantamento já é outra coisa, mas há uma coisa engraçada, é que falta aqui uma coisa muito importante, que é a personalidade. E todos nós temos a nossa personalidade. E os especialistas em personalidade dividem os grupos de personalidade em 5 e chamam aquilo o modelo Ocean, que é openness, é uma pessoa aberta, ou seja, são as pessoas mais criativas, mais curiosas. Depois o C é consciousness, ou seja, as pessoas mais conscientes, mais pés na terra, mais prudentes, mais organizadas. Depois o E é extroversion, portanto, no fundo, são pessoas extrovertidas. O A é agreeableness. Agreeableness é a empatia, preocupar-se com o próximo, o fazer coisas pelos outros, o sentir as dores dos outros. E o N é neuroticismo. E é engraçado que a gente, por exemplo, se vai escolher a voz, por exemplo, para um banco, a voz de um banco é sobretudo uma voz que tem consciousness forte e tem um agreeableness forte. E como é que se consegue? E mais vale ir procurar um ator que tem uma personalidade que assenta bem na personalidade da marca, por exemplo, porque ele faz isso com uma perna às costas. Fale naturalmente. Enquanto que um ator que não tenha essas características tem que ir buscar muita energia à sua experiência de ator para fingir que é o que não é. Essa é a palavra, portanto, fingir. E nós detestamos a sensação de que alguém está a fingir connosco. Por exemplo, se for um anúncio de telecomunicações, eu vou buscar normalmente um jovem extrovertido e openness, e aberto, curioso e extrovertido. A natureza da sua personalidade é essa ou a natureza da sua voz? A natureza da personalidade é aquela. A voz não, a voz. Pois a voz, se eu lhe der um texto, a personalidade dele vai ficar para fora. E vamos ajudá-lo a interpretar aquele texto e a chegar ao ponto que nós queremos. Exato. Mas isto, se nós estamos a escolher, por exemplo, uma voz de companhia, que é uma relação muito. Já estamos a falar de audio branding, não é? É uma relação muito continuada com a marca. O que é o audio branding? O audio branding é a escolha, ou a pesquisa da escolha dos tipos de som que a marca deve fazer adequadas à sua personalidade e ao gosto e do target para o qual está a comunicar. É aquilo que nos permite, mal ouvimos 3 segundos daquela voz, dizer: olha, esta é a voz da marca X. E isso é a fidelidade que a marca tem ao seu audio branding. Eu nas minhas aulas passo 1 segundo da música do James Bond. 1 segundo. 1 segundo. São tana e chega. Toda a gente sabe que é James Bond. Uau! Porquê? Porque não só foi um audio branding muito bem feito, mas é a fidelidade e depois a consistência com que a marca usa aquilo. Já lá vai para 60 anos, não é? E portanto faz parte de nós, no fundo. Já ouvimos aquilo. O problema das marcas em Portugal, especialmente, é que estão sempre a mudar. Fazem uma campanha, usam uma música e usam uma voz. Fazem outra campanha, usam outra música. Porquê? Porque muitas vezes acham que as campanhas são coisas isoladas. O pensamento é tão tático e não é estratégico. No fundo, e é pouco estratégico. Porque não, este filme tem que ter esta música e depois este filme tem outra música qualquer. E o que é que essas marcas muitas vezes fazem? Arranjam um sound logo, que é um fecho que é sempre o mesmo e que nós nos vamos habituando a ouvir. E acham que isto é suficiente? Em algumas, por exemplo, no Continente é. Em algumas marcas marcas que comunicam muito, que têm um grande volume de comunicação. É muito importante terem
este gancho, que é esse gancho que faz com que os consumidores se lembrem que aquela marca comunicou. Todavia, quando nós nos lembramos ou quando ouvimos publicidade de supermercados sobre as promoções e temos associado uma voz que já sabemos que é daquela marca, é mais familiar, não é? Eu estou mais disponível para ouvir aquela voz e para a acolher, faz parte de mim. Depende como ela fala. Porque é que as grandes marcas faziam? Pegavam nos spots de rádio e mandavam os spots de rádio para as lojas. Por economia de meios. O que é que acontecia? Já está feito? Já está feito. Agora vamos pensar em conjunto. O spot de rádio tem 20 segundos. Porque o tempo em rádio é caro. E portanto vão repetir aquilo ad nauseam. Pronto. Então, para que num supermercado eu tenho algumas restrições de tempo? Então é meu. Nenhuma. Então ele em vez de dizer aquilo em 20 segundos, diz aquilo em 40, calmamente. Eu até gostava de ter um narrador que me acompanhasse das minhas compras de supermercado. Portanto, ele tem que usar essa voz como contasse uma história, menos vendedora, mais próxima. E a outra coisa que a gente faz é tirar a música por baixo, porque nem todos os supermercados têm alta fidelidade. Portanto, muito pouco mais, não é? E tem muito ruído. Portanto, quanto mais ruído, pior. Portanto, nós, por exemplo, no Continente, tirámos a música e pusemos o locutor da marca, a voz da marca, a fazer os spots muito mais devagar. Já viu que ali no peixe há 50%? Nesse tom. E isso para mim é uma evidência, não é? É óbvio. Porque lá está, criou uma trilha sonora, um ambiente sonoro que me permite estar lá e ter aquela voz de companhia, quase como a voz dos comboios a dizer atenção na plataforma número 1, e eu digo ok, está-me a informar, e é algo que não é invasivo. Exato. E que é útil. É a mesma coisa, por exemplo, nos call centers. A maioria dos call centers são fora das marcas, são outsourcing. E então o Jorge deve ter essa experiência. Liga para o call center de uma coisa qualquer, xarope de música e intragável, um loop de música de 10 segundos ridículo, e vozes prima 1, prima 5, prima 7, prima 6, prima coisa, até à exaustão. A gente nunca acerta naquilo, depois volta para cá, depois atende a pessoa e diz que afinal a linha não é esta. O que é que deve acontecer? Quando eu ligo, eu tenho que ouvir uma gravação com a voz da marca a dizer bem-vindo ao Continente. Agora estou a usar muito Continente, eu peço desculpa ao Continente. Não tem problema nenhum. Bem-vindo ao Continente. Sinto-me em casa logo. Pronto. E eu sei que estou a ligar para o Continente. Até pode ser em Cabo Verde, o call center, não, nem sei onde é que é. Mas eu estou a ligar para o Continente. E depois aparecer uma outra voz a dizer, olha, se quer falar em português, eu aí já desculpo tudo. Mas estes pormenores, porque é que isto não acontece normalmente? Porque não há ninguém a tratar disto. Temos pouco cuidado com o som? Nenhum. Eu, há 2 anos, numa reunião em Sintra, promovida por uma revista de publicidade, estávamos umas 30 pessoas e estavam os diretores de marketing de pelo menos 15 marcas gigantes. E quando chegou a minha vez de falar, eu, em vez de falar, disse: eu gostava só de fazer uma pergunta. E perguntei aos 15 diretores de marketing como é que era o call center deles. Nenhum deles sabia. Portanto, o marketing não tem nenhuma influência numa coisa que é fundamental. Normalmente é no call center que o cliente se vai embora. É no nosso ponto de ligação, no ponto onde podemos ficar. Tem problema normalmente quando ligamos para lá? Para ligar para um call center tem que estar aflito, não é? E se começa a ouvir estupidezes, eu vou dar um exemplo ridículo. Agora há muita coisa do contacto do nosso assistente virtual. Então, o assistente virtual, eu não vou dizer a marca para não criar aqui, mas pronto, eu tenho uma operadora de telecomunicações em casa e caiu uma árvore com o vento e a árvore partiu o cabo e ficámos sem telecomunicações. E contacto o nosso operador virtual. É uma sensação logo de falar para o boneco, não é? Tomara eu que fosse um boneco. E eu disse: bom dia, caiu uma árvore na rua e arrancou o cabo da vossa marca. Resposta: vá para junto do seu router. E eu voltei a dizer, volto a referir que o vosso cabo está partido no meio do chão, caiu uma árvore.
Resposta: desligue e volte a ligar o seu router. É chamar-nos estúpidos, não é? Não, mas é que isto é sempre naquele ponto em que alguma coisa falha. E o marketing devia ter voz ativa sobre os call centers. É uma ferramenta de marketing fundamental, onde se ganham e perdem clientes e estão totalmente ao abandono. E estamos a falar ao ouvido também, não é? Lá está, a maneira como nos falam é logo uma maneira como nos acolhem. Ouvi dizer que há por aí um livro caminho que tem um curioso título, que é o livro do mosquito e do vulcão. Sim, é o mosquito e o vulcão. Como é que é o homem do som que dedicou-se agora a fazer expedições? O que é o mosquito e o vulcão? Aquilo é daquelas situações em que a gente acaba de escrever um livro e tinha um título provisório e eu não estava muito satisfeito com o título provisório. O que é de chamar a isto? E depois de repente lembrei-me: o mosquito, o nosso limiar mínimo de audição, aquilo que se está convencionado a chamar os 0 decibéis, é o mínimo que o ouvido humano consegue ouvir, equivale a um som de um mosquito a 3 metros. Portanto, abaixo desse limiar nós não conseguimos ouvir nada. Portanto, o mosquito, para a malta do som, é um bocado de um referencial, o mínimo som que a gente consegue ouvir. Não é junto à nossa orelha. Pode haver já aí algum ouvido a dizer: não, mas eu ouço muito bem. Ouves? Quando ele nos está a chatear, antes de nos picar. Mas até isso tem uma coisa engraçada: o mosquito faz aquele som de propósito para ver se nós estamos acordados ou não. Ele abana as asas de uma maneira diferente. Bicho esperto. Dá cabo da noite a qualquer um. O vulcão é ao contrário do mosquito, corresponde ao limiar máximo da dor da nossa audição, que é a erupção de um vulcão, que são 200 decibéis. Portanto, isto vai de 0 a 200. E todos os sons do mundo estão entre. Cabem lá. E o que é que cabe no livro? No livro cabe muita coisa. O livro é para toda a gente, mas muita gente fala de decibéis sem saber o que é que são decibéis. Portanto, tem ali uma parte de explicar o que é que são os decibéis e porque é que nós falamos de som em decibéis, como é que o som se comporta, o que é o eco, o que é a reverberação. Tem essas coisas primeiro para ficarmos todos na mesma página. E depois falamos de música, do som na comunidade, dos vizinhos que incomodam os outros, dos hospitais que estão cada vez mais ruidosos. Há muito ruído à nossa volta, não é? O mundo está estupidamente ruidoso. É verdade. Isso, acho que é uma coisa. Eu acho que o mundo já está tão ruidoso que nós já ficamos viciados nesse ruído e já não conseguimos estar em silêncio. Por isso é que há muita gente, eu conheço vários que chegam a casa, ligam a televisão com o som porque faz companhia. Só porque está lá. Pois, exatamente. E o grande objetivo do meu livro, para além de ser partilhar ideias de som com quem queira ler, é chamar a atenção para isto, que nós temos que começar a criar estratégias para termos menos ruído, porque o ruído afeta-nos interiormente. Nós depois não conseguimos estar em silêncio. Precisamos de estratégias para limpar as orelhas, como dizia o Murray Schafer. Porque o silêncio tem essa coisa engraçada, que é, se ficarmos agora calados 3 segundos, as pessoas que lá estão do lado, metade delas se calhar acordou agora e disse: o que é que aconteceu nesta conversa? O que é que isto parou? De quem não está, quando há um não preenchimento, há ali quase um ops, o que é que aconteceu aqui? Sim, tal como o Aristóteles dizia que a natureza tem horror ao vazio, a comunidade tem horror ao silêncio, digamos assim. E há alguma coisa que a gente possa fazer para ir tentando aplainar, ir limpando esse ruído, ainda que se fosse de uma forma mais... Eu acho que há um processo de evangelização. Acho que todos devíamos ser mais prudentes e mais cautelosos, e começa por cada um de nós evitar. Eu evito fazer ruído que possa prejudicar outras pessoas. Sou muito sensível ao ruído, sou muito sensível a querer dormir e estar e depois há uma coisa que é preciso perceber, é que muitas das coisas que nos incomodam
estão dentro da lei. Ou seja, a lei portuguesa diz que não se pode fazer som acima de X decibéis. Mas os decibéis é uma medida física de volume, não é mais nada. E uma das coisas que eu pergunto no livro é: o que é pior? Eu estar na cama e passa um avião por cima do meu prédio que são 80 e tal decibéis, ou o vizinho de dois andares abaixo está a ouvir música e eu ouço aquele tum, 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 que são 30 decibéis durante 2 horas. O que é pior? Não é? E o que é pior? E porquê que é pior? É pior por várias razões. Primeiro, porque eu sei que o avião tem que fazer barulho, porque senão não voa. Mas o vizinho não tem nada que estar a ouvir música. Põem os escutadores. Já não são horas, não é? Depois eu sei que o avião vai passar e que o som vai acabar, do vizinho eu não sei. E portanto, como isto é tudo involuntário, o ruído para nós é involuntário, eu estou refém daquilo. E depois começo a fazer juízos morais que me enervam ainda mais. Portanto, o mais importante do ruído nem é bem o ruído, é o significado que tem para nós o ruído. Há um efeito de dominó. Há um efeito de escalado de dominó e chega a um ponto que é insuportável. E há um exemplo muito engraçado que eu também falo no livro, que é uma aldeia em Inglaterra onde construíram uma linha férrea. E conscientes, os ingleses, sempre muito prudentes, foram perguntar na aldeia até que ponto o ruído do comboio os incomodava. Quando passava um comboio verde, os aldeões diziam que o comboio os incomodava cerca de 15% menos do que o vermelho, que fazia exatamente o mesmo som. Em princípio, comboios iguais. Não é em princípio, rigorosamente iguais. Um é verde, o outro é vermelho. E o vermelho incomoda mais. A percepção. Porque os nossos sentidos estão sempre a funcionar em conjunto. E portanto o som do vermelho incomoda muito mais do que o som do verde. Era intrusivo, mais intrusivo. Pois eu nem sei se consigo saber porquê. Mas está lá e incomoda-me. E é perceptível. É por ser vermelho, não está enquadrado na paisagem, e eu associo isso a um som mais alto. Há outra experiência muito interessante com som também, que é puseram um grupo de estudantes num estúdio assim destes a comer batatas fritas com os escutadores. Havia no meio um microfone que apanhava o som da sala e eles iam comendo batatas fritas de 2 potes diferentes e eram Pringles, porque assim eles garantiam que o som era, as batatas são todas iguais. E então quando eles tiravam as batatas de um pote, o técnico de som subia aos agudos que ia para os escutadores dos alunos. E eles diziam que aquelas batatas eram muito mais taladiças que as outras e que eram melhores. E isto foi um amigo meu, o Charles Spence, de Oxford, que fez este teste. E então ele disse: mas isto são alunos do secundário. Eles então fizeram o mesmo teste com alunos finalistas da Escola de Cozinha de Londres. Portanto, gente mais sabedora da arte da... E o resultado foi igualzinho. Porque a nossa percepção sensorial é uma soma de sentidos, sempre. De sentidos, de memórias e de raciocínios. Por isso, há sons que me incomodam muito. Por exemplo, o som de uma Harley Davidson. Para o dono, aquele som é a coisa mais bonita do mundo. Ninguém pode dizer ao dono de uma moto daquelas que aquele som não presta, ou o som até está panteteado e tudo. Mas para o vizinho dele, se calhar aquele som é horrível. É uma assinatura, de qualquer maneira. Pode chatear-nos muito. Estamos a fechar. Este podcast chama-se Pergunta Simples e respostas complicadas. E eu quero sempre ir à pergunta mais simples, que é: qual é o mais belo som do mundo? Essa pergunta é muito interessante. Porque eu há 10 anos que faço essa pergunta e tenho 7.000 respostas. É engraçado, eu vou só enquadrar a pergunta. Eu pergunto o cheiro preferido, o tato preferido, a cor preferida, o som preferido e o paladar preferido. Em todos os outros sentidos, as respostas é all over the place. Não há nenhuma. Especialmente no cheiro há muito
relva acabada de cortar, terra molhada, pão acabado de sair do forno, mas muitos outros. No som, 55% são sons de água, ondas do mar, água no ribeiro, chuva, fontes. Portanto, eu acho que nós somos programados para gostar dos sons relacionados com a água. E depois, os outros 45%, a grande maioria é pássaros, vento e risos de crianças. E temos os sons da nossa vida. São os sons que quase toda a gente gosta. Manuel Faria, muito obrigado. Eu consegui não responder, mas Pá, ainda estamos a tempo. Mas é som... as ondas do mar. Para mim, ondas do mar. Não há nenhum som que substitua. Sou capaz de estar horas a ouvir. Obrigado. Obrigado eu.